lido isso com esse assunto de emagrecimento com os meus pacientes, já lidei comigo mesma na minha vida, e praticamente assim, principalmente para as mulheres, por causa de toda a pressão social que a gente sofre, esse tema ele é de muita dor, né? Ele é um tema que causa muita dor em muitas mulheres e também está atingindo cada vez mais os homens. A gente vê uma taxa de transtornos alimentares crescendo também em homens, porque a sociedade tem ficado, ao invés da gente melhorar na questão na questão de criar comparações e de criar padrões estéticos, parece que a gente tem dado uma pioradinha, né? A gente tem altos e baixos, mas eu sinto que as pessoas ainda se afetam demais por causa disso, e eu acho completamente, assim, compreensível, né, por tudo que a gente passa. E todo mundo, olha, praticamente todo mundo já passou por problemas relacionados ao seu corpo, relacionados à sua autoimagem, a maneira que se vê no espelho, a maneira que gostaria que o seu corpo fosse, tá? E hoje eu quero conversar com vocês justamente sobre isso, sobre essa questão do emagrecimento, né? Como emagrecer potencializando a saúde, como emagrecer sendo saudável. Porque primeira coisa que a gente precisa falar aqui, né? Será que todo mundo precisa emagrecer? Será que todo mundo realmente precisa estar tão magro? Será que os padrões que a gente está buscando são padrões de saúde mesmo? Será que essas pessoas que estão super magras, elas estão saudáveis? Ou será que muitas vezes elas podem até estar menos saudáveis do que uma pessoa que está um pouquinho mais acima do peso do que elas? Bom, antes de tudo aqui, eu quero que quem está aqui ao vivo na live me responda. Vocês já tentaram emagrecer alguma vez na vida? Vocês já tentaram... vocês já fizeram algum tipo de dieta? Me conta aqui. Vou esperar vocês me responderem. Vocês já, assim, se sentiram mal com o corpo, foram, sei lá, numa nutricionista, num médico, ou então mesmo procuraram alguém na internet, alguma blogueira, alguma influenciadora fitness, para tentar fazer uma dieta para emagrecimento? Ó, já tem 3 pessoas aqui falando sim. Sim, sempre, sim, sim. Muita gente, né, gente? Eu também já fiz isso quando eu era mais nova. E qual foi a repercussão disso na vida de vocês? Eu quero saber, assim, deu certo? Vocês conseguiram emagrecer? Se conseguiu emagrecer, esse emagrecimento ele se manteve? E se conseguiu emagrecer, e se esse emagrecimento se manteve, ele veio acompanhado de saúde? Tu se sentiu bem ao longo desse processo? Tu sentiu que ele trouxe bem-estar mental? Tu sentiu que ele te trouxe mais saúde, mais disposição, que tu ficou mais ativa, que tu ficou mais feliz? Me respondam isso aí, eu vou esperar vocês responderem. E enquanto isso, eu vou tentar abrir aqui no YouTube também, só para eu ver, só para eu poder ver se tem alguém lá também, porque vai que, né, vocês estão começando a querer entrar lá no YouTube também. Na verdade, eu não sei se vocês vão entrar, porque eu esqueci de deixar o link dessa vez. Mas da próxima vez eu vou deixar o link para vocês também no Instagram, e vou deixar ele no meu Linktree também, tá? Para vocês poderem entrar. Ó, não tem. No YouTube não vai ter. Nesses primeiros momentos, acho que vocês não vão ainda entrar muito lá. Mas é legal que vocês entrem lá, porque fica melhor para eu ver os comentários, tá? Então, se vocês puderem começar a entrar no YouTube depois, para mim vai ser ótimo. Tá. Vamos lá. Não trouxe bem-estar e depois voltei ao peso. Nunca consegui. Meu peso varia 3 quilos faz uns 10 anos. A pergunta, Mariana Omena, ela foi: tu já fez algum tipo de dieta? E essa dieta, ela deu dieta para emagrecimento? E essa dieta, ela deu certo? Ela fez com que tu efetivamente emagrecesse? Ela fez com que tu mantivesse o teu peso? E ela fez com que tu mantivesse a tua saúde? Com que tu ficasse cada vez mais saudável? Se sentisse cada vez melhor? Essa é a pergunta. Travou, gente? Meu Deus do céu. Agora foi, né? Tanto no emagrecimento saudável quanto tomando remédio, voltei ao peso.
Vou contar um pouco da minha história pra vocês então, enquanto vocês vão respondendo, tá, gente? Eu sempre fui uma pessoa, assim, eu nunca fui extremamente magrinha, tá? Eu era bem magrinha quando eu era mais novinha, tá? Quando eu era, assim, mais adolescente, assim mesmo, tipo, não tinha menstruado ainda, sabe? Ali nos 10, 9 anos, eu era bem magrinha, assim. Depois que eu emagreci, depois que eu menstruei com 11 anos, que foi quando eu menstruei, gente, foi bizarro. Eu comecei a ganhar muito, muito, muito corpo. Eu fiquei com mais corpo do que literalmente todas as meninas do meu colégio. Comecei a ficar com a coxa gigante, assim. Comecei a ficar a gostosona, assim, como se fosse, tá? Só que isso pra mim não era sinal de felicidade, não era uma coisa legal. Eu não gostava de ser desse jeito. Eu sempre me sentia acima do peso. Eu sempre sentia que eu não era pertencente, né? Porque a grande maioria das meninas era pequenininha, magrinha, não tinha peito, não tinha bunda, não tinha coxa, e eu era né, que não parecia uma criança de 11, 12 anos. E isso para mim foi muito frustrante sempre, sabe? Então eu sempre busquei maneiras de emagrecer, eu sempre busquei maneiras de perder peso, eu sempre tentei ficar sem comer, por exemplo, antes de festa, eu sempre ficava sem comer para chegar na festa e conseguir usar uma roupa lá e não sentir a barriga inchada ou qualquer outra coisa do tipo. Ou então eu tentava fazer muito, muito, muito exercício para para eu realmente conseguir ou perder peso, ou pelo menos manter o meu peso, ou me sentir melhor dentro do meu corpo, ou poder usar uma roupa um pouquinho menor, ou não ver aquela coxa grande que todo mundo falava, nossa, Laura, teu colchão, 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 colchão. E, gente, foi muito frustrante tudo isso ao longo da vida, sabe? Só que, quando que eu consegui efetivamente vencer isso? E eu não vou falar ainda, tá? Porque eu quero primeiro ver o que vocês estão falando aqui. Então, vocês aguardem. Então, ó, a Jade falou: não, eu tô fazendo dieta para hipertrofia, só que emagreci, mas tô me sentindo mais ativa. Ah, tá. Então tu tem o problema oposto, né? O problema de não conseguir engordar. Porque esse problema ele também existe. As pessoas que não conseguem engordar também sofrem bastante, assim como as pessoas que não conseguem emagrecer, tá? E eu até ouso dizer que o processo de ganhar peso e manter o peso para quem tem tendência a ser muito magro pode até ser mais difícil, tá? Porque é uma tendência muito forte do corpo. Quando a gente tem a tendência a ganhar mais peso, geralmente pode ser advindo de um desequilíbrio metabólico ou de algum desequilíbrio alimentar. E quando a gente organiza isso na vida da pessoa, ela consegue manter o emagrecimento. Agora, para quem tem uma tendência metabólica e genética a perder muito peso, qualquer momento de mais estresse, de mais ansiedade, que tu não treina tanto, gente, deu um zoom muito louco aqui no Instagram, né? Pelo menos para mim, deu um zoom muito louco. Tá muito engraçado, eu tô vendo o meu rosto muito grande ali no Instagram. Meu Deus, socorro. Deixa eu deixar mais longe, então. Vou ficar mais longe aqui. Essa coisa de fazer live em todos os lugares juntos, olha, tá sendo estranho, tá sendo engraçado. Bom, agora, peraí. Não, gente, eu vou ter que arrumar isso aqui. Não tem condições. Não tem condições de ficar. Não tem condições de ficar desse jeito assim. Só um pouquinho. Só um segundinho, tá? Porque eu não quero que vocês tenham uma live com uma experiência estranha de ficar vendo só metade do meu rosto. Tá normal? Pra mim ainda tá. Pra mim ainda tá totalmente com zoom no Instagram. Tá normal mesmo, gente? Por que que pra mim não tá normal? Tá, bom, se tá normal pra vocês, beleza. Então eu vou tentar abstrair a minha incomodação com isso, mas se voltar a ficar estranho, vocês me avisam, tá? Tá, peraí, só um pouquinho então. Tá, agora eu saí e entrei de novo.
Tá, beleza. Ah, só que daí agora, né, eu saí e entrei de novo na live e eu perdi os comentários de vocês. Ai, sério, gente, desculpa, tá? Perdão, perdão, é a vida, tá? Mas, basicamente, as mensagens que eu li ali foi de pessoas falando que tentaram passar pelo processo de emagrecimento ou então também de ganhar peso e acabaram se frustrando. Fizeram vários tipos de dietas, ficaram em restrição alimentar, fizeram muito exercício físico. E o que acaba acontecendo? A grande maioria das dietas leva no futuro ao ganho de peso, tá? A grande maioria das dietas faz a pessoa primeiro, perder peso, porque ela vai, eventualmente, fazer uma dieta que ela vai entrar em déficit calórico, vai comer menos calorias do que gasta, vai ficar sem comer, ou vai mudar drasticamente o padrão alimentar, ou vai começar a comer um monte de salada do nada, vai fazer muito exercício do nada, e isso sim vai levar à perda de peso. Porque o que leva o nosso corpo a perder peso? É o déficit calórico, tá? Basicamente falando, sem entrar em questões hormonais, sem entrar em questões metabólicas, sem entrar em questões emocionais, é o déficit calórico. A gente tem um gasto energético basal, que é o que a gente gasta ao longo do dia de calorias, e a gente tem o que a gente consome. Se a gente deixa o gasto igual ao que a gente consome, ao longo do tempo a gente vai manter o nosso peso. Agora, se a gente deixa o nosso gasto menor do que o que a gente come, ou seja, maior do que o que a gente come, ou seja, a gente come menos calorias do que a gente gasta, então o que vai acontecer? Se tu tá comendo menos e gastando mais, tu vai perder peso ao longo do tempo. Agora, se tu come mais do que tu gasta, ou seja, se o teu gasto é menor do que a quantidade de calorias que tu come ao longo do dia, tu vai acabar engordando. E isso também, gente, é verdade para pequenos excessos. Por exemplo, se tu come 100 calorias a mais por dia, que não é nada, gente, é uma banana, né? Se tu come 100 calorias a mais num dia, tu não vai se sentir estufado, tu não vai se sentir cheio, tu não vai se sentir mal, mas se isso se perpetuar ao longo do tempo, se perpetuar ao longo dos meses, tu vai acumulando tecido adiposo, tá? E aí, esse ganho de peso, ele vai acontecer muito lentamente. E a longo prazo, a mais ou menos uns 6 meses, tu vai ter ganhado uns 5 ou 6 quilos e tu não vai ter percebido, porque esse ganho de peso, ele vai ser muito aos pouquinhos. E tu vai parar pra pensar, nossa, mas eu nem tô comendo a mais. Então tem muita gente que fala, nossa, eu nem como muito, mas eu tô ganhando peso. Só que o teu gasto energético, ele deve estar desequilibrado com o teu consumo calórico, tá? Então, basicamente, esse é o processo que faz a gente ganhar peso, tá? E aqui eu quero primeiro conversar com vocês sobre uma questão um pouco mais filosófica dessa questão do emagrecimento, né? Porque eu, como médica, eu me sinto na obrigação de não trazer sensacionalismo nenhum para esse tema, porque eu já sei o quanto todo mundo sofre com isso, né? Então, por que é importante, sim, a gente falar de emagrecimento, mas com muito cuidado, né? Hoje, a gente sabe que as principais doenças que matam na atualidade são as doenças crônicas não transmissíveis, principalmente o infarto agudo do miocárdio, o derrame, tá? Os cânceres. Essas doenças são as doenças que mais matam na atualidade. Da onde que vêm todas essas doenças? Elas vêm de desequilíbrios metabólicos. E os desequilíbrios metabólicos, eles vêm dos nossos hábitos, dos nossos péssimos hábitos. Comer em excesso vai fazer o nosso corpo acumular maior quantidade de tecido adiposo, tá? E conforme o nosso corpo vai acumulando maior quantidade de tecido adiposo, a gente vai engordando, tá? Mas o problema não é o peso em si. O problema não é a estética em si. Aqui, a gente não tá falando que uma pessoa que tá acima do peso, uma pessoa gorda, ela é feia ou ela deveria sofrer toda o preconceito que ela sofre na sociedade. Não, até pelo motivo de que isso, a taxa da obesidade estar crescendo tanto na nossa sociedade, é um reflexo do que a gente construiu como sociedade. É um reflexo da Revolução Industrial, que trouxe diversos tipos de alimentos que não são saudáveis, diversos tipos de alimentos hipercalóricos, alimentos que têm muita caloria numa quantidadezinha pequena de comida.
Nossa, veio um espirro. Alimentos que não nutrem, alimentos que não têm vitaminas, minerais, que não têm fibras, que não têm antioxidantes, que quando eles entram no nosso corpo, eles só vão eles só vão ser um gatilho para que a gente tenha cada vez mais compulsão alimentar e para que a gente tenha cada vez mais vontade de consumir aqueles alimentos. Então, o ganho de peso da nossa sociedade como um geral e o aumento da população obesa e da população com doença que vem a partir desse acúmulo de gordura no nosso corpo, é um reflexo da sociedade que a gente vive e demonstra também a necessidade que a gente tem de lutar todos contra isso, de lutar todos a favor da nossa saúde. E não somente a favor de perder peso, mas sim de ser saudável. Porque também de nada adianta a gente fazer dietas, mas a gente continuar consumindo esse alimento que não faz a gente ficar saudável. Então, uma dieta que é composta, por exemplo, apenas de proteínas, ela é uma dieta completamente desequilibrada do ponto de vista nutricional. Ela é uma dieta que não vai te trazer benefícios a longo prazo. Por quê? Se existe o carboidrato, a proteína, a gordura, as vitaminas, os minerais, os antioxidantes, se existe tudo isso, é porque a gente precisa consumir. A gente tem que consumir todos esses nutrientes. E essas dietas desequilibradas nutricionalmente, que tiram carboidrato, que botam proteína demais ou que botam gordura demais, elas vão eventualmente levar a desequilíbrios também. Então não é só uma questão de necessidade de perda de peso, é uma necessidade de ensinar as pessoas a se alimentarem de maneira mais saudável. É uma necessidade de ensinar a população como ser saudável, independente se isso vai levar à perda de peso ou não. E eu digo aqui para vocês que geralmente leva à perda de peso. Por quê? Quando a gente tem uma alimentação mais saudável, o nosso corpo vai se equilibrar. Ele vai entrar em homeostase, que é um equilíbrio interno. Todos os teus hormônios, eles vão começar a ser liberados de maneira mais adequada. O teu corpo ele vai ter nutrientes o suficiente para produzir endorfinas, como por exemplo serotonina e dopamina, que vão te fazer se sentir melhor e isso vai reduzir aquela vontade de comer tanto doce, de comer tanta besteira. Quando tu começa a conhecer melhor o teu corpo, conhecer melhor os alimentos, tu começa a valorizar mais os alimentos saudáveis. E aí, aquele hambúrguer toda semana, aquela pizza, aquele delivery, eles param de ser tão atrativos. E isso vai, a longo e a curto prazo, te levar a emagrecer. Vai te levar a chegar no teu peso. No teu peso. O teu peso é o mesmo da Gisele Bündchen? Talvez ele não seja. O meu peso não é o mesmo da Gisele Bündchen. Eu sei que eu tenho o meu corpo, eu tenho a minha genética e eu vou ser desse jeito. Se eu quiser viver com saúde, eu vou ter o corpo de um jeito. Eu posso, eventualmente, escolher: agora eu quero pesar tanto, eu quero ter tanto de gordura corporal, eu vou treinar para fazer isso acontecer. E beleza, tudo bem, a gente pode fazer isso. Mas, se o que tu busca é saúde, é bem-estar, é qualidade de vida, tu não necessariamente precisa chegar no peso de uma modelo. Tu não precisa chegar no peso de uma pessoa que é extremamente magra por natureza. Tu vai chegar no teu próprio peso, mesmo que isso seja um pouco acima para os padrões da sociedade. Então, essa é o primeiro questionamento que eu quero que vocês se façam. Qual é o teu padrão corporal, né? Qual é o teu saudável? Qual é a tua beleza? Qual é a tua particularidade? E aí tu vai traçar um objetivo em relação a emagrecimento ou ganho de peso dentro do que é saudável para ti. E é por isso que antes eu falei para vocês que geralmente para pessoas que querem ganhar peso acaba sendo mais difícil, porque o corpo já está saudável daquele jeito, na grande maioria das vezes. Uma pessoa que ela tem tendência a ser mais magra com mais facilidade, essa já é a homeostase do corpo dela. Tá? E o nosso corpo ele trabalha bem com um peso baixo. Por quê? O nosso tecido adiposo, ele é responsável por liberar diversas substâncias inflamatórias na nossa corrente sanguínea. Uma delas, inclusive, é a resistina. A resistina, o que ela faz? Ela aumenta a resistência à insulina. A resistência à insulina faz com que a gente possa desenvolver diabetes com maior facilidade, porque a insulina é o hormônio que coloca a glicose, que é o açúcar dos alimentos, para dentro das nossas células e faz com que a gente tenha um metabolismo energético mais eficiente. E além disso, o aumento, a resistência à insulina também vai, por exemplo, aumentar a nossa produção de colesterol, vai fazer com que a gente possa desenvolver
dislipidemias, né? Aumentar a produção de colesterol e de triglicerídeos. Aumenta também a deposição da nossa gordura nos estoques. Então, se tu tem, por exemplo, um estímulo à insulina elevado, se a tua insulina está mais resistente, se o teu corpo não consegue fazer o metabolismo da glicose adequadamente no teu corpo, tu vai guardar mais gordura dentro dos estoques. Isso vai dificultar o teu processo de emagrecimento. E o que faz a gente regular essa insulina? O que faz a gente diminuir essa resistência à insulina no nosso corpo? Claro, além de perder tecido adiposo, que é muito importante porque ele vai ajudar nesse processo, a gente começar a equilibrar os nossos horários de refeição. Então, sabe, se tu é aquela pessoa que tu come, tu acorda e tu não tem fome. Aí tu fica sem comer a manhã inteira, vai dando aquela fome de leão. E tu chega na hora do almoço. E aí tu bate um pratão, porque tu fala, nossa, eu passei a manhã inteira sem comer, eu posso, eu mereço, eu devo comer. E aí tu come um prataço cheio de comida e ainda come uma sobremesa. Tu muito provavelmente extrapolou ali as quantidades calóricas que tu precisava naquele momento. E o excesso que o teu corpo não vai utilizar para gerar energia, ele vai acumular em formato de tecido adiposo. Simplesmente porque a gente passou de caçadores, coletores e nômades para uma população sedentária, mas o nosso corpo, a nossa fisiologia ainda é aquela. O nosso cérebro, ele ainda vive em sistema de luta ou fuga, ou descanso. E sempre que ele identifica uma ameaça, ele vai ligar o sistema nervoso simpático. Ele vai ligar aquele sistema que faz a gente ficar em estresse. Vai ligar o sistema que faz a gente liberar mais glicose na corrente sanguínea. O nosso corpo, ele quer sobreviver. Então, se tu come em excesso, ele entende que tu vai ficar sem comer por mais um tempão e ele vai guardar aquela gordura, porque ele fala, opa, guardar os estoques aqui, porque vai que ela fica sem comer por mais 3 dias. Eu preciso ter esse estoque de gordura aqui para ir utilizando nesse jejum dela. Só que a gente não faz esse jejum. E nem seria legal a gente fazer hoje em dia, porque a nossa vida hoje é muito diferente. Hoje a gente vive de uma maneira completamente diferente em sociedade. Então não dá pra gente querer seguir as regras do homem da pedra, né? Não dá pra gente querer viver como o homem das cavernas. A gente não é homem das cavernas. Então tudo isso vai desequilibrando o nosso dia a dia. Então equilibrar a tua alimentação é a primeira coisa que tu precisa fazer, tá? Parar de deixar o dia inteiro passar, trabalhar o dia inteiro, se sentir estressada o dia inteiro e só no final do dia bater um prataço. Sabe? Isso não vai ser saudável. Isso vai fazer com que o teu corpo se desequilibre. Outra coisa que a gente não valoriza também hoje em dia é o nosso sono, né? Responde aqui para mim. Quantos de vocês têm problema com sono? Quero saber. Vou esperar vocês falarem, porque o sono ele é uma das principais coisas para a gente conseguir regular o nosso metabolismo. Se o sono não está regulado, dificilmente a gente vai conseguir regular o nosso metabolismo e ficar saudável, perder peso ou ficar no peso que é o bom para a gente, tá? Enquanto vocês respondem isso para mim, eu tenho 2 pessoas já falaram, gente. Tem 41 pessoas ao vivo aqui. Em menos de 1 minuto, 2 pessoas já falaram. Ó, mais uma pessoa tem problema de sono. E em problema de sono, eu quero que vocês percebam assim: tem vários tipos de problema de sono, né? Aquele que ou tu não consegue pegar no sono rápido, tu fica se revirando na cama, ou então tu vai dormir muito tarde, passado ali da meia-noite, 1 hora, tu vai dormir todas as noites. Tu não consegue acordar de manhã, ou o teu sono é muito leve, ou o teu sono é muito leve, e tu acorda com qualquer barulhinho, ou tu acorda no meio da noite porque tu tem um sonho muito louco, tu acorda de susto, ou tu acorda para fazer xixi a noite inteira, ou tu acorda no outro dia sentindo que o teu sono não foi reparador o suficiente, que parece que tu lutou a noite inteira. Tudo isso é problema de sono, tá, gente? Ó, meu sono é muito leve. Lau, depois das dicas pós-atendimento, melhorou demais a qualidade do meu sono. Que bom, fico muito feliz. A Virgínia, meu sono era bom antes de ter um bebê. Esse é um problema meio difícil de resolver, né, gente? Porque daí só uma mãe que não fica com o seu filho que consegue dormir bem à noite. Mas realmente, a maternidade, assim, ela é um momento da vida que é praticamente impossível que o padrão de sono não piore. E não é tua culpa, né? Não tem muito o que fazer. Tu tem um bebê que precisa de ti e ele vai precisar de ti por um tempo ainda. Então, é um momento que, assim, tipo assim, tu tá fazendo um trabalho que tu sabe que ele não é bom para tua saúde, mas tu precisa fazer ele e ele vai te levar para um outro ponto bom na tua vida.
e beleza, é isso. A maternidade é isso. Tu vai precisar fazer isso nesse momento, só que daí tu pode regular os outros aspectos do teu dia, né? Pra te conseguir pelo menos ficar com mais saúde e qualidade de vida. Eu também, eu costumo dormir muito tarde, não mexer no celular antes de dormir, dar uma lida. A primeira coisa que vocês precisam regular, então, se vocês têm um sono desequilibrado, é o sono, gente. Por quê? Porque o nosso sono, ele é o que vai regular o nosso relógio cerebral, que é o nosso relógio central. A gente tem vários reloginhos metabólicos no corpo e um deles está no nosso cérebro, que é o relógio central. É o relógio que produz a melatonina, que é o hormônio que faz a gente conseguir dormir bem, que faz a gente conseguir pegar no sono profundo, tá? Esse relógio, ele é ativado e desativado pela luz solar. Então, assim que o sol nasce, o nosso cérebro percebe, opa, tá na hora de acordar, vamos liberar cortisol, vamos aquecer a temperatura do corpo, vamos fazer essa pessoa, né, começar a se movimentar, vamos fazer o dia começar a acontecer. Então, o metabolismo, ele entra, ele liga, ele acende, e aí entra o momento que a gente pode se exercitar, momento legal para a gente acordar, se movimentar, comer, tá? E aí, ao longo do dia, o nosso corpo ele vai percebendo que o dia está acabando, que o sol está ficando cada vez mais fraco. E quando o sol começa a desaparecer do céu, a gente começa a liberar a melatonina, que é um hormônio que vai fazer a gente entrar em sono profundo. A gente começa a mudar o nosso metabolismo. O corpo não é o mesmo no começo do dia e no final do dia. No final do dia é o horário da gente começar a relaxar, é o horário da gente começar a chegar perto do momento de dormir, de descansar, de relaxar, de repousar, de restaurar as funções do corpo. E quando a gente não obedece a esse relógio interno, a gente entra em dissonância com o nosso ciclo circadiano. A gente rompe o nosso ciclo circadiano. E isso já tem diversos estudos que demonstram os efeitos metabólicos que isso pode ter, que são diversos, como aumento de gordura corporal, como desregulação hormonal, isso pode desregular um ciclo menstrual. Em homens, isso pode desregular a produção de testosterona, tá? Pode piorar o ganho de massa muscular, pode aumentar o risco da gente se sentir mal, da gente não liberar tanta endorfina, tanta serotonina e se sentir bem ao longo do dia. Isso vai desregular nossa liberação e o nosso controle da glicose, pode desenvolver diabetes a longo prazo, pode aumentar o risco de ter hipertensão arterial. Tudo isso está implicado em a gente não dormir bem. E a questão do peso também, como eu já falei para vocês. Tanto porque isso vai acarretar em um maior acúmulo de gordura visceral, gordura dentro dos nossos órgãos, quanto isso vai também piorar o nosso controle da glicose. E piorando o controle da glicose, aumentando a resistência à insulina, eu já expliquei para vocês antes que a gente vai acumular mais gordura no nosso corpo. E além de acumular mais gordura no nosso corpo, isso também vai fazer com que a gente perca a nossa sensação de fome e de saciedade. Faz com que o nosso cérebro não consiga entender exatamente qual é o momento que ele precisa comer, qual é o momento que ele precisa dormir, qual é o momento que o que ele precisa comer, e o cérebro acaba se sentindo muito cansado ao longo do dia e faz com que a gente busque energia rápida. A energia rápida, ela é encontrada aonde? Nos alimentos mais calóricos. Então, tu não vai querer comer uma salada de almoço, tu vai querer comer um prato gigantesco de massa com queijo, de massa com um molho branco. Tu vai querer comer um chocolate, uma barra inteira de chocolate, tá? E tudo isso é advindo desse desequilíbrio hormonal causado inicialmente pelo teu sono desregulado. Então, isso é muito importante. Por que a dieta não vai funcionar? A dieta não vai equilibrar a tua vida. A dieta não vai te fazer entender da onde que está vindo o problema do teu ganho de peso. É do excesso calórico? Sim, é do excesso calórico. O excesso calórico, ele contribui para que tu ganhe peso. Só que da onde que vem esse excesso calórico, gente? Eu lembro que quando eu estava na faculdade, e quando um paciente tinha que emagrecer, os professores falavam assim, ó, tem que perder peso, viu? Tem que comer menos. E eu só pensava assim, cara, essa é a dica mais inútil que tu pode dar para uma pessoa, né? A dica mais inútil que tu pode dar para uma pessoa é, tem que emagrecer, come menos. Se eu falar isso para ti agora, tu acha que isso serve para alguma coisa na tua vida? Tu acha que isso efetivamente vai te fazer perder peso? Que isso efetivamente vai te fazer entender de onde é que tá vindo a fonte disso? Muitas vezes tu só vai se sentir mais culpado, tu vai se sentir mais inútil, tu vai se sentir mais frustrado, mais impotente, e isso vai piorar a tua compulsão alimentar. Isso vai piorar o teu excesso alimentar. Isso vai piorar o teu padrão alimentar. Então, assim, sinceramente, né, gente?
se a gente quer realmente que uma pessoa perca peso porque ela precisa perder peso para ser mais saudável, a gente tem que entender qual é a raiz daquilo. Qual é a raiz? Essa pessoa, ela tá ansiosa? Por que ela tá ansiosa? Porque ela não gosta do trabalho dela? E porque ela precisa buscar um novo trabalho? E muitas vezes sim, gente. Você tem que entender que, às vezes, mudar de trabalho vai ajudar, vai salvar a tua vida. Ou tu tá com um relacionamento completamente tóxico. Tu tem uma pessoa do teu lado que ela te diminui, que ela te despreza, que ela não tá feliz por ti. Toda vez que que acontece algo de bom na tua vida, tu sente aquela inveja, aquela coisa estranha, tu sente que ela não vibra junto contigo. Essa pessoa vai te causar também ansiedade, ela vai te causar estresse, ela vai piorar a tua energia. Será que não tá aí? Será que tu não precisa talvez se afastar de alguma pessoa que tá sendo tóxica na tua vida? Ou então, tu tá com um projeto super importante para entregar e tu tá se sentindo, tu tá com a tua autoestima baixa, tu tá se sabotando, tu tá sentindo que tu tá, que tu não tá fazendo tanto quanto tu poderia, ou que os outros são melhores do que tu, e isso tá te gerando ansiedade, e tu não tá fazendo uma terapia, por exemplo. Tu não tá fazendo um exercício físico para se ajudar a melhorar a tua ansiedade. Então, de que adianta eu te mandar comer menos? Se o que a gente tem que fazer é melhorar essa questão. Eu posso te ensinar, por exemplo, um exercício respiratório para te ficar mais tranquilo ao longo do dia, para te se sentir bem, para baixar esse nível de cortisol no teu corpo e tu conseguir estudar tranquila, tu conseguir trabalhar tranquila. Ou então, tu tá com esse projeto e tu tá tomando café o dia inteiro porque tu quer se sentir com energia, porque tu tá sem energia. E aí, isso te faz ficar mais ansiosa. Isso piora o teu sono. Isso piora o teu padrão alimentar. Isso faz com que tu coma mais. Isso faz com que tu ganhe peso. E aí tu fica triste porque tu tá ganhando peso. Mas esse ganho de peso, ele é só o resultado de uma avalanche de outras coisas que estavam lá atrás. E aí, o que vai fazer tu melhorar? É eu te dar uma dieta? É tu ir numa Nutri e ela te dar uma dieta restritiva? Responde aqui pra mim. Eu sei que vocês vão saber a resposta. O que essa pessoa tem que fazer? Não é fazer uma dieta restritiva. Essa pessoa, ela tem que ir lá atrás daquele problema e entender o que tá levando ela a acontecer aquilo. O que tá levando, o que tá levando isso a acontecer. Então, assim, gente, o emagrecimento, ele é uma coisa muito ampla. Primeiro porque se a gente não olha o ser humano como um todo, se a gente não se olha como um todo, a gente não consegue resolver a nossa própria vida. Eu já tive uma paciente minha que a minha principal conduta para ela foi trocar de trabalho. Já tive. Porque se ela não trocasse de trabalho, ela não ia ficar bem. Ó, o Igor falou aí, tem que descobrir a causa, porque essas coisas são sintomas. São sintomas. O ganho de peso, ele é um sintoma, tá? Então não é só tu fazer uma dieta hipocalórica, porque isso não vai mudar o que está acontecendo aqui dentro. A primeira coisa que a gente tem que mudar é o que está acontecendo aqui dentro. Olha, legal, veio um comentário no YouTube, acho, que o Gel colocou aqui para mim. Ó, Delícia Mocelin. Descobri a alergia à PLV e celíaca. Emagreci bastante. Minha maior dificuldade é sair para comer fora. Dificuldade imensa. Troquei café normal por descafeinado. Tirei glúten, uso pouco açúcar, faço pilates, aumentei minha qualidade de vida. Realmente, tu melhorou muito tua qualidade de vida fazendo tudo isso. E é maravilhoso, porque é literalmente mudar os hábitos que vai fazer a gente ser cada vez mais saudável. Então, a primeira coisa para a gente ter um emagrecimento saudável é a gente entender, primeiro, se a gente realmente precisa disso. Então, tu realmente precisa? Tu tá realmente num IMC que é alto? Ou tu tá fora do teu padrão que tu gosta, que tu se sente bem? E por IMC, né? O que é o IMC? É o índice de massa corporal. Ele é um cálculo feito com o teu peso dividido pela tua altura ao quadrado. Se esse valor estiver entre 18 e 25, tu tá num valor normal de peso, tá? Só que esse valor, ele é muito
muito pobre, né? Porque a gente pega só peso e altura, a gente não vai pegar a composição corporal, não pega também o bem-estar da pessoa, não avalia exames laboratoriais para ver se essa pessoa está saudável. Então, é uma medida bem assim, só para vocês terem uma noçãozinha, tá? Mas não é uma medida que vai realmente e efetivamente mostrar se vocês estão bem e se vocês estão saudáveis. Às vezes, tu tá acima do peso que tu gostaria, mas os teus exames são perfeitos. Tu tá 100% saudável. E aí, se tu quiser emagrecer, beleza, tu pode emagrecer. Mas lembra que tu já tá saudável, que tu já tá bem. E às vezes tu acha que tu tá num peso normal e os teus exames eles não estão legais. Às vezes tu tá se sentindo bem no teu corpo, mas os teus exames estão mostrando uma necessidade de emagrecimento. E aí a gente pode trabalhar em cima disso. Então a primeira coisa é descobrir isso, né? Tu deve emagrecer? Tu precisa disso na tua vida? Isso é extremamente importante. E eu recomendo que todos vocês façam exames laboratoriais, porque o exame é o que vai te mostrar efetivamente o que tu precisa, tá? E também o que tu precisa na tua alimentação. Será que tu precisa mesmo diminuir carboidrato, fazer uma low carb? Ou será que tu está consumindo já pouco carboidrato? E é isso que está fazendo o teu corpo ficar cada vez mais lento. É isso que está te fazendo ter cada vez menos energia. Isso só um profissional pode te dizer. Não vai ter como tu saber sozinho. E é aí que entra a importância muito grande de fazer os exames laboratoriais, tá? De tempos em tempos, para a gente ter noção do que está acontecendo aí dentro do teu corpo. Mas, no geral, as dietas restritivas, elas vão fazer, as dietas que restringem um tipo de macronutriente, elas vão fazer tu perder saúde a longo prazo. Então, se vocês optarem por alguma dieta, que seja uma dieta que contemple todos os grupos alimentares, tá? Segundo, entender o teu padrão corporal. Por mais que tu queira emagrecer, é muito importante tu saber como é o teu corpo. O teu corpo é de uma pessoa bem magrinha, que é bem sequinha? Ou o teu corpo é de uma pessoa que não é sequinha? É de uma pessoa que tem mais musculatura, que tem mais tônus muscular? É de uma pessoa que tem mais barriguinha? A tua barriga ela é um pouquinho para frente e ela é assim, não tem o que fazer. Ou então tu realmente não tem muita bunda e é a vida. Ou tu tem já bastante coxa e bastante bunda e não tem o que fazer em relação a isso. Tu pode emagrecer e tu vai continuar sendo assim, tá? Entendam como é o corpo de vocês. Porque a gente se aceitar é o primeiro passo para a gente conseguir mudar. Se a gente não se aceita, a gente também não consegue mudar. E aceitar não quer dizer se acomodar. Aceitar quer dizer aceitar que tu é assim e entender, e a partir disso buscar a tua melhor versão. Não é a melhor versão da blogueira da internet. Não é a melhor versão das fotos que aparecem no Instagram o tempo inteiro para a gente se comparar. É a tua melhor versão. É como o teu corpo fica bem, tá? Eu sempre gosto de dizer assim que se as pessoas realmente se preocupassem com a saúde, elas iriam parar de mostrar fotos de antes e depois do corpo delas e elas iam começar a mostrar fotos do antes e depois dos exames laboratoriais delas. Porque é isso que vai te dizer se tu tá saudável ou não. É isso que vai dizer se tu realmente está buscando mais qualidade de vida, se o teu corpo realmente está começando a funcionar cada vez melhor, se tu vai ter cada vez mais longevidade, mais qualidade, mais vida, mais energia, mais disposição, mais felicidade, tu vai conseguir trabalhar melhor, tá dormindo melhor. É isso que vai dizer se tu tá mais saudável. Não é uma foto de um antes e depois de um corpo sarado, gente. Sério, um corpo sarado, pelo amor de Deus. Ó, a Mariana falou aqui, queria que tantas pessoas queridas estivessem assistindo essa live. Gente, toda vez que vocês entrarem numa live minha, eu quero que vocês encaminhem essa live para as pessoas. Encaminha para pelo menos 3 pessoas. Ó, a gente tem agora 33 pessoas online. Se cada uma dessas pessoas encaminhasse para 3 pessoas e essas pessoas entrassem, a gente já ia triplicar esse número aqui. A gente ia aumentar esse número em grande quantidade. E cada vez essa informação vai chegar para mais pessoas. Então, se vocês consideram o que eu tenho a falar importante, comecem a mandar as minhas lives. Comecem a falar, olha só, essa menina que eu sigo, ela vai fazer uma live amanhã, eu gostaria que tu participasse, acho que tu vai gostar. Ou na hora da live, manda. Ou depois que a live fica salva, manda também. Essas lives vão ficar salvas no YouTube, tá? Então, ajudem essa palavra a chegar, porque a palavra, ontem mesmo, anteontem, me mandaram um vídeo de uma nutricionista postando um vídeo fazendo um suco de laranja e falando que não valia a pena tomar o suco de laranja, porque ele tinha o equivalente a 5 ou 6 colheres, meio copo de colher de açúcar. E eu fico pensando, esse tipo de conteúdo, ele viraliza porque ele é sensacionalista, né? Ele faz as pessoas se sentirem culpadas, ele faz as pessoas se sentirem atacadas. E um conteúdo que muitas vezes é um pouco mais amoroso, ele não viraliza tanto, porque as pessoas elas gostam de serem pegas pelo medo, pelos gatilhos mentais, né? Mas eu não acredito que isso seja uma boa maneira da gente crescer, da gente ser cada vez mais saudável. E só para explicar um pouco melhor essa questão desse vídeo aí do açúcar,
Eu sou completamente contrária a essa ideia, né? Dentro da laranja não tem açúcar refinado, né? Não tem açúcar cristal. Então é completamente ilógico a gente comparar o carboidrato de uma fruta com o açúcar cristal, né? O carboidrato de uma fruta, ele vem de um alimento íntegro, ele vem junto com vitaminas, junto com minerais, ele é um complexo nutricional. Ele não é só o açúcar retirado da cana de açúcar, que nem veio da laranja, aquele açúcar ali, ele veio da cana de açúcar e que passou por processamentos e foi refinado, tá? Então é completamente imbecil a gente comparar o açúcar de uma fruta, o carboidrato de uma fruta e um suco de fruta com um açúcar refinado. Claro, eu sempre falo isso para vocês, prefiram sempre consumir os alimentos integrais. E isso é bem importante para quem está em processo de emagrecimento, principalmente, porque se tu está em processo de emagrecimento, tu quer ter mais saciedade com os alimentos. Tu quer que os alimentos te saciem, tu quer comer eles e se sentir bem, tu não quer comer e sentir fome. E sempre que tu vai tomar um suco de fruta, tu tá tomando algo que não tem tantas fibras. Então tu não vai se saciar tanto e tu vai acabar consumindo um pouco mais de calorias. Então, se tu tá num processo de emagrecimento, de ter mais consciência alimentar, sim, é muito melhor que tu consuma as frutas íntegras. Ou que se tu for fazer um suco, que tu bata folhas junto nesse suco, para que tenha um pouco mais de fibras ali e tu se sacie mais, tá? Mas é completamente sensacionalista a gente botar essa ideia de que no suco de laranja tem açúcar cristal. Não faz sentido nenhum. Uma coisa é a gente mostrar isso na Coca-Cola, que realmente é o açúcar refinado. Né, gente? Bom, mas enfim, deixa eu só ver que horas são aqui, porque daqui a pouquinho eu vou ter que sair. Eu quero saber aqui agora, dúvidas que vocês tenham. A gente tem mais 10 minutos de live, tá? Eu vou ultrapassar um pouquinho, vou ir mais 15 minutos de live, porque eu atrasei um pouquinho para entrar. Quero saber o que vocês têm de dúvida em relação a isso. O que eu falei aqui que bateu na cabeça de vocês e que vocês falaram, nossa, é verdade. Isso é verdade, tá? Então, fala aí para mim. Enquanto isso, eu vou finalizar aqui só com um outro ensinamento que eu quero que vocês tenham, tá? Se vocês efetivamente querem perder peso e manter o peso de vocês na vida, lembrem que para cada 1 quilo de peso que vocês perdem, vocês têm que manter ele por 1 mês, pelo menos. Então, de nada adianta aquela dieta que faz tu perder 15 quilos em 1 mês, se tu não manter esse peso por 15 meses. Tu tem que manter ele por 15 meses. Aí sim, tu efetivamente teve um emagrecimento. Não se enganem por dietas que fazem tu desinchar extremamente rápido, porque isso geralmente é perda de líquido, é uma desinflamação, porque tu começou a se alimentar um pouco melhor e tu acabou desinflamando e perdeu líquido, e isso desincha mesmo. Mas se tu não perpetuar esses hábitos novos e não criar novos hábitos, tu vai ganhar peso depois, porque tu vai entrar num ciclo de estresse, de ansiedade, o teu cérebro vai sentir necessidade daquelas calorias e tu vai acabar ganhando cada vez mais peso, tu vai cair depois naquela compulsão. Conhece fibra enorme? Conheci a tomar porque me indicaram, é fibra. Gente, fibra tem na comida. Eu acho bizarro essas fibras que são vendidas. Come mais feijão, come mais arroz integral, come mais aveia, come linhaça, come chia, come lentilha, come mamão, come abacaxi, maçã, banana, come fruta, come vegetais. Os vegetais são repletos de fibras. Tu pega uma folha de couve, olha, se tu mastigar aquilo, uma folha de couve inteira, ela vai te encher de tão fibrosa que ela é. Ela vai estufar no teu estômago. E isso vai fazer o teu intestino funcionar melhor, tá? Fazer o intestino funcionar melhor é também uma das formas da gente conseguir obter um emagrecimento, porque aí a gente vai aumentar a nossa absorção de vitaminas e minerais, aumenta o bolo fecal, aumenta também a nossa evacuação de gordura, tá? Sempre que a gente come mais fibras, a gente faz com que o bolo fecal leve parte da gordura que a gente comeu, e ao invés da gente absorver aquela gordura, a gente vai levar ela para as fezes, tá? Então, fibra tá na comida, gente. Não deixem vender fibra para vocês. Eu sou completamente contra a fibra vendida. Não faz sentido algum vender fibra para as pessoas. Esse é o maior sensacionalismo que existe, vender fibra para as pessoas, tá? Como saber se o emagrecimento está sendo saudável ou não? Eu tô no caso oposto. Não entendi. Tu tá engordando? Tu vai ter que me explicar melhor, não entendi. Tu vai saber se ele tá sendo saudável ou não, porque tu vai estar fazendo um acompanhamento com um profissional, tu vai estar avaliando os teus exames, tu vai ver que os teus exames estão melhorando, e isso também tá te gerando um bem-estar num geral, tá? Tu tá sentindo que tu não tá frustrada, tu não tá se
podando de comer, por exemplo, tu tá conseguindo comer o que tu quer, tu não tá passando fome, tá? Tu tá consumindo alimentos saudáveis, tu tá comendo eles feliz, tu não tá comendo uma salada triste, tá? Tu aprendeu a importância desses alimentos, isso vai te indicar que teu emagrecimento é saudável. E além disso, é um emagrecimento mais lento também, tá? Tu não vai conseguir resultados extremamente rápido. Tem horário para dormir e para acordar certo? Sim, tem, tá? A gente deveria jantar até, no máximo dos máximos, 8 horas. O indicado é até antes disso, até as 6, 7 horas. E depois a gente deveria começar a se organizar para dormir pelas 9 horas da noite. Para umas 10 horas, 10 e meia, a gente já estar deitado. Esse seria o mais recomendado, tá? Mas assim, o que, que eu digo, né? Porque eu entendo que a gente vive numa vida corrida e nem eu, eventualmente, consigo seguir esses horários. Então, eu sempre digo para os pacientes: jantar até no máximo dos máximos 9 horas, sempre uma comida leve, para estar deitado entre 10 e meia e 11 horas. Tá? 11 e meia é o máximo para estar deitado, porque a gente vai demorar pelo menos meia hora para dormir. Então, se tu deixar para muito tarde, tu vai perder o pico de melatonina. Tá? Então, à noite já vai deixando tudo muito as luzes baixas na tua casa, toma um banho bem relaxante, janta cedo e depois vai já preparando o corpo para aquele momento de relaxamento. E para acordar, o ideal seria a gente acordar quando o sol acorda. Esse seria o ideal dos ideais, tá? Então, isso depende daí do horário de verão e do horário de inverno, mas entre 5, 6 horas seria um horário maravilhoso se a gente vivesse em condições ideais, né? Na CNTP, condições de temperatura e pressão. Mas, assim, o que que eu diria, né? Nesse mundo atual? Tenta dormir pelo menos 8 horas. Então, se tu for dormir às 10 e meia, às 10, tu vai acordar às 6. Se tu for dormir às 11, às 7, né? Mas eu diria para sempre tentar acordar entre 6 ou 7 horas, tá? No máximo, dos máximos às 8. Porque é o momento que é a hora do teu metabolismo já estar mais ativo. Tu vai se sentir extremamente melhor se tu começar a acordar mais cedo. Praticar exercício em jejum é uma boa para a saúde? Pode ser e pode não ser. Para algumas pessoas pode não ser e para outras pode ser, tá? Isso é muito pessoal. Tem pessoas que realmente não conseguem comer antes de praticar exercício físico e essas pessoas às vezes precisam fazer o exercício em jejum, mas isso tudo vai depender da tua alimentação do dia anterior. Se o teu corpo não estiver bem nutrido, o exercício vai fazer com que tu entre em um estado maior de catabolismo, ou seja, tu vai perder mais massa muscular ao invés de conseguir ganhar uma boa massa muscular e ter mais força durante o teu exercício físico. Então tu tem que ter um bom consumo de carboidrato no dia anterior, para que o teu músculo tenha uma reserva de glicogênio, que é o estoque de açúcar dentro dele, boa, para ele ter energia ao longo do treino, tá? E aí é muito pessoal mesmo, gente, então não tem muito como eu dizer, pode ser bom e pode não ser. No caso de fazer exercício físico à noite ou no final da tarde, não recomendo. Recomendo que seja feito de manhã, sempre que vocês puderem, porque é o horário que o nosso corpo está metabolicamente mais ativo para fazer o exercício físico. À noite é o horário de descanso e a gente precisa começar a respeitar mais isso. Tá, gente? Se for fazer no final da tarde, até é melhor, porque no final da tarde ele não é tão noite ainda, né? Mas o melhor horário seria assim, ou de manhã, ou então ali entre 4 a 6 horas, que o nosso corpo tem de novo um momento bom para fazer exercício físico. À noite, eu não recomendo, mas se for o único dos únicos horários que tu consegue, aí tudo bem. E veio aqui, ó. O Igor falou: depois de muita luta, consigo dormir às 9h30 para acordar às 5h30. No começo é difícil, mas quando vira rotina é ótimo. Ai, parabéns! Nossa, maravilhoso. Amei que tu tá fazendo isso contigo mesmo. Ai, amei que vocês estão assistindo no YouTube. Gente, a próxima live eu quero convidar todos vocês para assistirem no YouTube. Que daí, conforme for passando mais as pessoas para lá, a gente pode até fazer mais lives só lá, ao invés de fazer aqui no Instagram também. Gente, chegamos ao finalzinho, finaleira aqui da nossa live, dia 9h38. O que eu quero deixar de ensinamento aqui para vocês? Busquem a causa dos problemas da vida de vocês. A gente pode falar mais sobre emagrecimento, porque ele é algo, assim, muito amplo, eu nem consegui falar tudo o que eu queria falar aqui para vocês, mas busquem sempre a causa dos problemas. O ganho de peso de vocês, o excesso de alimentação de vocês terem muita vontade de comer doce, muita vontade de comer besteira, isso não é porque tu é uma pessoa inútil que não consegue se controlar. Isso não é porque tu é uma pessoa que errou, que falhou na vida. Isso é porque tu tem algo passando dentro de ti, tem algo acontecendo na tua rotina que precisa ser organizado. Às vezes é tu comprar um planner
Ó, eu já vendendo meu peixe aqui, porque vai ter meu planner, daqui a pouco vai sair. É tu comprar um planner e tu organizar a tua rotina diária para te ter paz de espírito. É antes de tu dormir, tu organizar a tua vida, tu respirar para te ter uma noite de sono maravilhosa e no outro dia tu se sentir bem. É tu tirar as pessoas que te fazem mal da tua vida. É tu buscar estar em ambientes e fazer coisas que te fazem bem, que te fazem viver de acordo com o teu propósito de vida, que te fazem sentir que tu tá no caminho certo, que tu tá com as pessoas certas, que tu tá com pessoas que te fazem vibrar, que te fazem se sentir bem e não com pessoas que te puxam para baixo. É tu buscar trabalhar com algo que faça sentido para ti. É tu se doar para os outros também. É tanta coisa, sabe, gente? É isso tudo. Nem parece que isso está envolvido em emagrecer, mas tá. Tudo isso vai te fazer se sentir melhor e vai te fazer ficar no teu peso bom, tá? Funcional sozinho em casa dá algum resultado? Pode dar e pode não dar. Legal. Pode dar e pode não dar, tá, Camila? Ele pode dar certo se tu estiver com o resto organizado também, mas ele pode não dar se tu continuar, por exemplo, fazendo o funcional e comendo um monte ao longo do dia, estressada, ansiosa e dormindo mal, tá? A Mari falou aqui, ó, tu vem atender em Porto Alegre, só quero uma consulta contigo. Tudo que tu falou faz muito sentido pra minha vida. Ai, linda. Eu conheci a Mari na minha viagem pra Califórnia com meu irmão. Mari, eu atendo online. Aqui, ó, a Ravena já falou que eu atendo. Eu atendo online, e então tu pode marcar online comigo de qualquer lugar do mundo, gente. Se vocês morarem no Japão, na Austrália, eu atendo paciente da Austrália, o fuso é bem louco, mas a gente consegue organizar. De qualquer lugar do mundo dá para se consultar comigo agora. E aproveitem, porque eu acho que vai durar bastante tempo essa permissão da gente atender online, porque, querendo ou não, agora o mundo ele mudou, né? Então, com a pandemia, veio essa possibilidade aí da gente fazer as consultas online e elas são maravilhosas. Então, não muda absolutamente nada, tá? São tão boas quanto as consultas presenciais. E é isso, gente. A nossa próxima live é na quinta-feira, tá? Eu vou dizer para vocês bem sinceramente que eu não lembro exatamente qual que é o tema, mas a gente vai ter lives a princípio toda terça e quinta-feira. Então eu espero vocês na nossa live da quinta-feira. Essa live vai ficar salva no YouTube. E vão comentando, comentem lá, o vídeo vai ficar salvo, comentem tudo o que vocês pensarem, o que vocês quiserem saber, porque isso vai me ajudar também a trazer cada vez mais temas que sejam, assim, relacionados ao que vocês realmente querem, tá? Eu quero trazer convidados também, então vai ser bem legal, gente, é só o começo de uma caminhada muito legal. Bom dia para vocês e sejam saudáveis. Beijo.